Olá pessoal, estamos ao vivo com mais uma live da Ivisa Immigration. Meu nome é Marilene Quintana e hoje eu vou contar para vocês todos os updates relacionados à imigração do Canadá deste último mês. E essa live está cheia de novidades, então vem chegando, vem se preparando para estar com a gente na próxima hora, vem trazendo suas perguntas porque hoje a live está bombando, cheia de novidades. Estou aqui do escritório da Ivisa de Vancouver e estou aqui com todas as minhas anotações prontas para contar tudo para vocês. Então vem chegando, conta pra gente aqui nos comentários se vocês estão no Canadá, se vocês estão no Brasil. Isso é super importante para poder direcionar o conteúdo desta live para vocês, tá bom? Então, começando pontualmente, para quem não me conhece, meu nome é Marilene Quintana, sou diretora operacional da Ivisa Immigration e consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense, tá? E temos passado aí um semestre difícil, né? Uns últimos meses difíceis quando se trata de imigração, porque, como vocês devem saber, o governo do Canadá pausou os convites para novos imigrantes pelo Express Entry desde o ano passado. Então, foram duas pausas dos programas do Federal Skilled Worker e do Federal Skilled Trade Worker desde 2020. Dezembro de 2020, para ser mais exato. E para aqueles que qualificam para o Canadian Experience Class, a pausa está desde 14 de setembro de 2021, tá? E aí, hoje, o ministro Sean Fraser confirmou que as rodadas começam essa semana e que a rodada vai ser para os 3 programas de imigração: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade Worker e Canadian Experience Class. Então, essa é a big news desta live que eu quero trazer para vocês. Eu quero dizer para vocês que é muito importante que você saiba o que esperar dessa rodada, dessas novas rodadas, o que esperar para o futuro das rodadas de imigração, para que vocês estejam preparados, tá? Então, assim, tem muita gente ficando desanimado porque as rodadas eventualmente vão ser altas, né? Existe a expectativa que, se for uma rodada geral, a pontuação vai ser acima de 500 pontos. E vai. Mas isso não vai perdurar por muito tempo, né? A gente espera que, muito provavelmente, as primeiras, ou uma ou duas rodadas sejam acima de 500 pontos. Todo esse pessoal que tá com muito ponto deve ser convidado right away. E depois as rodadas vão, de pouquinho em pouquinho, caindo, né? Chegando a um patamar antes da imigração. Eu queria lembrar vocês que o governo do Canadá, ele, em 2022, está só cuidando do backlog. Você sendo convidado agora em julho, você não vai entrar na cota de imigração de 2022. Você muito provavelmente vai entrar na cota de 2023. Por quê? O governo prometeu que os novos files serão tratados dentro do tempo de processamento, ou seja, 6 meses, né? Se você é convidado em julho, mesmo que você saia correndo e faça a sua aplicação, envie sua aplicação no mesmo mês, 6 meses de processamento significa janeiro de 2023, tá? Então, assim, quando o governo faz uma pausa como essa, é muito doloroso esperar essa pausa. Mas quando ele volta, ele tem aí um mundo muito maior de opções, porque as cotas que foram aí seguradas, né? O backlog está nutrindo essa cota do ano de 2022 e 2023 são mais de 450 mil novos imigrantes esperados, né? Então, por isso que a gente espera que a pontuação sim vai cair, né? De pouquinho em pouquinho, esperando aí em torno de 6 meses no máximo para voltar num patamar similar, né? Ao momento pré-pandemia, né? Isso se o governo fizer draws gerais, não fizer grandes mudanças, né? A gente está esperando algumas mudanças, a gente está esperando alguns draws occupation specific, a gente está esperando alguns draws regions specific, a gente está esperando alguns draws só para aqueles que falam French e querem estar fora do Quebec. Então, muito provavelmente tem bastante mudança aí para vir, que ainda não é oficial,
Mas o que é oficial na data de hoje é o retorno dos draws a partir dessa quarta-feira. Então é super importante estar preparado para você não perder a oportunidade, não ser convidado nessa quarta-feira, né? Ao menos que você já esteja com tudo pronto, mas de você entrar nessa oportunidade que está se abrindo nos próximos meses, né? De ter aí um ano com a cota limpinha para ser preenchido com novos migrantes se qualificando e se cadastrando no processo, tá? Então essa aí é a grande novidade, que é o retorno da imigração, o que traz bastante esperança para quem inclusive está fora do Canadá, tá? Então esse é um ponto. E aí, né, a gente tem um outro update super legal, que é para aqueles que já estão aí sofrendo com o processo de espera, com os atrasos da imigração. Então, para quem acompanha o mundo de imigração, a gente sabe que desde a pandemia, né, o governo tem sido, assim, horrível em termos de processamento, né? Algumas aplicações foram processadas bem rapidamente, mas ele não tá com muito padrão, né? Então, algumas são processadas dentro do tempo de processamento, ou com pouco atraso, e outras estão ali, né, no backlog. E quando a gente tenta contatar, quando a gente tenta fazer um follow-up, o que a gente ouve é, desculpa, é a pandemia, né? E a gente fica bem frustrado, porque afinal, não existe mais pandemia no sentido de que, poxa, se você não se adaptou até agora, né, de como organizar a sua operação para poder entregar, enfim, tem alguma coisa errada, né? Mas o ministro agora da imigração confirma que está trabalhando em um caminho mais rápido para a residência permanente de temporários, né? E ele também garantiu que o tempo de processamento das aplicações vai voltar ao normal a partir de 2023, tá? Incluindo as pessoas que forem convidadas a partir de agora. Mas vamos falar então agora dessa nova possibilidade para quem vem estudar e trabalhar aqui. Essa é uma pergunta, na verdade, muito comum, né? As pessoas falam assim, poxa, eu vou fazer um investimento, né, de um college que é de $15 mil para um ano, normalmente um college de 2 anos, de 15, 20 mil, como que eu vou ter a garantia, né, de que eu vou imigrar? Na verdade, não tem garantia, mas o que eu posso te garantir é que se você seguir ali um caminho, um direcionamento do seu consultor e fazer a sua lição de casa, porque não adianta o consultor dizer para você o que você precisa fazer se você não fizer, assim, é pouco provável que você não consiga fazer a transição para residência permanente, tá? Então não é garantido, mas utilizando das ferramentas, utilizando do direcionamento, né, do consultor e Visa Immigration, eu tenho certeza que você tem sim muitas chances de fazer essa transição da residência temporária para residência permanente. Mas para quem quer ter a garantia, eu acho que está chegando a hora de que a gente vai ter esse update, né? Afinal, o ministro está preparando um novo programa, ele chamou de novo TR-to-PR Pathway, ou seja, um programa que vai permitir aqueles que vieram como residência temporária fazerem a transição para residência permanente no Canadá. E esse programa, ele vai ser lançado nos próximos 120 dias. Ele fez esse anúncio no dia 12 de junho, ou seja, muito provavelmente em setembro, até setembro deste ano, a gente vai ter esse update, né? Que eu acredito que vai ser muito, assim, vantajoso para quem investiu, para quem vai investir em estudar no Canadá, por exemplo, né? Em vir para o Canadá com uma residência temporária, sonhando aí em fazer a transição para residência permanente, né? E se você também não programou, eu acho que essa promessa já, por si só, traz aquela energia, né? Aquela segurança de que, poxa, o governo está cuidando para favorecer aqueles que estão investindo no Canadá, né, para que eles tenham uma vantagem competitiva em permanecer no Canadá. Hoje, uma pessoa que estuda aqui no Canadá, por 1 ou 2 anos, ganha 15 pontos adicionais, né, além dos pontos equivalentes ao nível acadêmico, são somente 15 pontos. Ao menos que se a pessoa estude um bacharel, mestrado ou doutorado, né? Aí, então, nesse caso, são 30 pontos de bônus points, mas ainda assim não é tão significativo, né? Teria que ser alguma coisa como, por exemplo, o Provincial Nominee, que dá 600 pontos, né? Eu não acho que vai ser tão grande assim, mas eu acho que vem aí uma novidade bem interessante para aqueles que estão agora estudando e trabalhando no Canadá para fazer essa transição para residência permanente e que vai ser muito legal para dar essa garantia ou pelo menos esse conforto para quem está ainda planejando em fazer esse investimento para o Canadá, tá? E aí, nesse caso, eu queria aproveitar para salientar que se você já está no Canadá
com visto temporário, de estudos ou de trabalho, de estudo e trabalho, né, como família, um com estudo ou com trabalho, é muito importante que você esteja preparado. Não sei se você já estava aqui, mas no ano passado, o governo anunciou no dia 14 de abril que ia ter o novo programa do TR-PR Pathway. E o programa ia abrir no dia 6 de maio, ou seja, assim, menos de um mês de prazo, para falar a verdade, praticamente 2 semanas e meia de prazo do momento do anúncio até o momento da abertura do programa, com uma cota limitada, né? E aí o que aconteceu? Muita gente começou a correr para tentar fazer a prova de inglês, começou a correr para fazer o Education Credential Assessment, e aí não tinha, por exemplo, vagas para todo mundo fazer o teste de inglês. E muita gente perdeu a oportunidade por não estar ready, por não estar PR ready, né? Então, assim, independente do programa de imigração que você for seguir, independente, se é um programa de imigração da classe econômica, você vai precisar de alguns documentos base que vão ser para qualquer processo. O seu teste de proficiência de idiomas, seja no inglês ou no francês, as suas experiências profissionais validadas e confirmadas que são skilled worker, né, pelo menos mapeadas para você entender qual que é o NOC, etc. Entender quais são os documentos que você vai precisar, organizar seus documentos pessoais, né, ter certeza que o seu permit tá em dia, o seu passaporte não tá vencendo, né, que todas as informações estão à disposição, ter o seu Education Credential Assessment, a tradução dos seus principais documentos. Então, tudo isso a gente pode fazer com um serviço que a gente tem chamado PR Ready, né? E com esse anúncio que o ministro fez de tem um programa muito legal para você que está estudando e trabalhando aqui no Canadá, que eu vou anunciar em 120 dias. 120 dias, no qual quase 30 dias já se passaram, né? Ou seja, dentro de 3 meses, a gente vai ter um programa que pode ser a sua oportunidade de fazer a transição de residência temporária para residência permanente. Mas você precisa estar pronto, porque não importa o programa, a aplicação pela classe econômica sempre vai ter ali uma base de documentos que são os mesmos para qualquer aplicação, né? E você não quer deixar para a última hora, porque pode acontecer com você o que aconteceu com muita gente no ano passado. Simplesmente não conseguia organizar os documentos a tempo, porque todas as instituições que preparam esses documentos ficaram tão cheias de pedidos que não tinha data para o teste, os prazos estavam atrasando, etc, né? Então você não quer perder essa oportunidade. Então eu queria aproveitar e lembrar a todos vocês que já estão no Canadá, ou mesmo você que acabou de ter o visto aprovado, está aplicando para o visto, para conhecer esse processo de preparação, né? Que é basicamente para deixar o baseline criado, para deixar você no radar do consultor, né? Para quando o programa abrir, para quando os critérios forem anunciados, a gente poder dar sequência ao seu processo, tá? Bom, falando de estudar, nem todas as notícias são positivas, né? A gente teve aí um balde de água fria em relação a estudos no Quebec, tá? Então, para quem estava considerando estudar no Quebec, a gente sabe que Quebec tinha um grande facilitador que eram escolas privadas darem direito ao PGWP. Né? Escolas privadas são mais baratas, mais acessíveis em termos do mínimo requerido em termos de inglês ou francês, né? Então era um grande caminho, uma grande oportunidade para quem estava com budget mais limitado, com quem estava com um idioma mais limitado, né? E podia aproveitar aí do visto de estudo e de trabalho para o esposo ou esposa, né? O esposo ou esposa do estudante, e também do PGWP. Para quem não sabe, o critério é o mesmo. Escolas que dão PGWP são também as escolas que dão o Open Work Permit para o spouse, tá? Então, se a escola não qualifica para o PGWP, ela também não vai qualificar para o Open Work Permit para o spouse enquanto você estuda, tá? Então, assim, o que mudou, né? Na primeira semana de junho, o governo anunciou que as escolas privadas não vão mais qualificar para o PGWP. Então, em consequência disso, também não vão mais qualificar para o Open Work Permit. Mas esse critério passa a valer a partir de 1º de setembro de 2023, tá? A pessoa tem que se graduar até 1º de setembro de 2023 para ter direito ao PGWP, ou ali a partir de setembro de 2023, o período que ela estudar numa escola que não qualifica, daquele período, daquela data em diante, não vai mais qualificar. Então, supondo que ele estudou ali 1 ano numa escola privada e depois fez uma mudança para uma escola pública e estudou um outro ano, um total de 2 anos. Essa pessoa vai continuar tendo a PGWP pelo período que ela estudou
dentro da validade, que foi até setembro de 2023. Então, se ela estudou um ano até setembro de 2023, né? E outro ano numa escola pública, ela vai poder aplicar para um pós-GWP de 3 anos. Ela estudou um ano na escola privada e se formou até setembro de 2023, desde que ela aplique dentro dos 6 meses, vai ter direito a um ano de pós-GWP. Estudou 2 anos no Quebec, numa escola privada, ela não mais vai ter direito ao PGWP, ao menos que seja por período específico, né, em que ela estudou enquanto não tinha, deixado de ser válido, ou seja, até 1º de setembro de 2023, tá? Então, basicamente, o tempo que você passou estudando no programa, até a data de 1º de setembro de 2023, vai continuar qualificando para o PGWP, mas não depois disso. Isso, infelizmente, fez com que muitas pessoas que estavam com o plano de Quebec em andamento rever o plano, né? Mas as escolas estão sendo muito, muito, muito bacanas em criar pathways que permitem que eles continuem dando sequência ao plano como havia sido planejado, né? Pelo menos ali num primeiro momento, e façam uma transição para uma escola parceira, uma escola pública. Então, eles vão... a maioria das escolas estão acomodando para que exista pelo menos uma espécie de pathway, né? Para que ele continue qualificando para o PGWP. Cada caso é um caso. Cada escola está criando um pathway diferente, uma política diferente, né? Nosso time está 100% up-to-date para entender quais são as opções disponíveis. Então, se esse é o seu caso, entre em contato conosco, a gente pode te ajudar a fazer uma revisão do seu planejamento para garantir que você vai manter a elegibilidade, tá? Por hora, as aplicações de vistos que a gente está fazendo, que são para o Quebec, as pessoas continuam recebendo normalmente o Open Work Permit para spouse, por exemplo, tá? Então, é realmente uma coisa só para se preocupar em relação ao PGWP nesse primeiro momento, mas fazendo um planejamento de médio e longo prazo, precisa rever se realmente vale a pena, de acordo com o seu planejamento, fazer estudos numa escola privada do Quebec, tá? Bom, essa foi a parte de má notícia, porque o resto é só boa notícia, gente. E eu tenho uma outra boa notícia, uma ótima notícia, porque, como vocês sabem, a gente, depois de migrar, o próximo passo é querer trazer a família. A gente quer que os nossos pais estejam aqui, a gente quer que nossos irmãos estejam aqui, né? Mas começando normalmente pelos pais, né? Principalmente assim, a gente percebe que a maioria dos novos imigrantes que não tiveram filhos, por exemplo, planejam em ter um bebê assim que completam o processo de residência permanente. E pode ter a mãe aqui do lado para te ajudar, para te dar o apoio, é super importante, né? E aí o governo, ele fez uma mudança bem interessante no programa do Supervisa, né? Então, o programa do Supervisa, o que é o Supervisa, né? O Supervisa é um visto de visitante para os pais que dá direito aos pais estarem aqui por um período estendido, tá? Esse período era até então de 2 anos e agora passa a ser de 5 anos. Ou seja, seus pais podem chegar, entrar e ficar 5 anos. Ou seja, mais do que tempo suficiente para fazer uma transição para residência permanente sem precisar ficar renovando o status deles, né? Eles não vão poder trabalhar nesse período, então realmente eles vão ter um status para ficar aqui, né, sendo cuidado por vocês ou com as rendas que eles já têm do Brasil. Eles não têm acesso à saúde pública, mas eles podem ficar aqui e te ajudar nesse estabelecimento, enfim, na sua nova família, no seu novo bebezinho. Então, isso é muito legal em relação à parte do Supervisa, né? E uma outra coisa que a gente tinha uma dificuldade o Supervisa, ele sempre era aplicado outside Canada, né? E quando você aplicava para extensão, estava tendo uma dificuldade para conseguir a extensão por outros 2 anos, né? Mas agora o governo formalizou que quando aplicado para extensão, ele vai conceder o período de 2 anos nas extensões aplicadas para a Supervisa. Então isso também é uma novidade super legal, né? E por último, o governo está revendo aí a possibilidade, né? Ele já disse que vai liberar outras empresas de seguro para poder fornecer o Supervisa. Então, para aplicar para o Supervisa, é preciso que os pais contratem um seguro de vida específico, com uma cota específica, com cobertura específica, né? Para garantir que, se eles tiverem qualquer problema de saúde, eles vão ser atendidos por esse seguro, né?
E somente empresas canadenses podiam comercializar esse seguro específico do Supervisa, o que, dependendo da idade dos pais ou avós, né, que podem se beneficiar do Supervisa, ficava meio carinho, ficava meio salgadinho. Tudo bem que era para o período de 1 ano, né, mas ficava um pouco salgadinho. Então agora o governo também está considerando outras companhias internacionais na tentativa de baratear o custo do seguro de vida para os pais e avós que vêm pelo Supervisa. Então isso é super legal, esse é um passo aí para o Family Home Unification que é tão importante para o novo imigrante e já está em vigor, né? O que é muito legal. Isso, bom, então vamos agora, voltando às novidades, TR2PR Pathway, né? Então, para quem aplicou para o TR2PR Pathway no ano passado, né? Já estava claro que tinha direito à aplicação do Work Permit, mas o governo fez uma revisão dessa política e ele vai conceder o Work Permit até 31 de dezembro de 2024, né? Então é um tempo estendido para que o governo tenha tempo hábil suficiente para poder processar as aplicações que estão no backlog aguardando aprovação, tá? Isso é muito legal. E além disso, ele fez uma expansão da política, né, temporária para incluir os membros da família que não estavam dentro do Canadá para poderem também aplicar para o Open Work Permit, tá? Então isso é super legal para quem já aplicou para o TR2PR e tudo indica que pode ser também uma questão estendida para quem aplicar para o novo TR2PR que a gente está aguardando dentro dos 120 dias. Então, a gente está bem esperançoso que esse programa vai ser super legal. E também uma coisa super legal, assim, sensacional, que a gente está esperando desde basicamente do começo do ano, né? Que é extensão do Post-Graduation Work Permit. Então, para quem não sabe, o governo pausou a sua data de convite no dia 14 de setembro de 2021, como eu falei no comecinho da live. Tinha muita gente que estava prontinho para aplicar para o Canadian Experience Class. A gente tem, infelizmente, alguns clientes nessa situação, com visto expirando e que não puderam dar continuidade porque qual que era o planejamento, né? O planejamento era eles aplicarem para o Express Entry Canadian Experience Class e aí estenderem o visto de trabalho com Bridging Open Work Permit, que você tem direito quando você já aplicou para sua residência permanente e você está no Canadá com visto de trabalho. E aí, essas pessoas, enfim, ficaram sem opção de estender porque o governo pausou as rodadas de convite, né? Porém, finalmente, e isso demorou, não foi legal, ministro, não foi legal essa demora toda, mas finalmente saiu o update de que as pessoas que estavam com o PGWP vencendo, ou que venceu a partir do dia 20 de setembro de 2021, podem aplicar para uma extensão do PGWP, ou seja, podem pedir um novo Work Permit para continuar trabalhando no Canadá até que eles possam se qualificar para a imigração e fazer essa transição da residência temporária para a residência permanente, o que é muito, muito, muito legal, né? E esse tempo adicional vai ser de 18 meses, ou seja, você aplica, mesmo que você já usou ali o seu 1, 2 ou 3 anos de PGWP, né, que você inicialmente foi elegível, você vai ter direito agora a 18 meses adicionais de extensão do seu visto de trabalho. Olha que bacana, o governo efetivamente apoiando as pessoas que estão aqui no Canadá, trabalhando para não deixarem de trabalhar, o que é muito legal. Demorou, mas finalmente saiu e faz todo sentido aí em termos de apoiar e não deixar que essas pessoas tenham que sair do Canadá porque o visto venceu, né? Então, isso foi muito legal. E essa notícia também saiu agora no último mês, né? E, por fim, né, a gente tem acompanhado aí vários updates do ministro de que ele está criando uma força-tarefa para, enfim, resolver a questão do backlog, está tendo investimentos, né? Então teve contratação de novos oficiais, teve investimento em relação à hora extra, né? Agora tem a força-tarefa, ele se expressa bastante em relação a esse delay é inaceitável, eu vou resolver. Então a gente está bem esperançoso que eles realmente vão aí resolver essa questão dos delays nos backlogs. A gente ainda está experienciando bastante delay, mas com a esperança de que isso vai se resolver em breve e principalmente com as afirmações que o ministro está fazendo em relação a esse backlog, né? Tem um último update antes de eu abrir para perguntas, então vai preparando suas perguntas, né? O último update é que as restrições para entrar no Canadá foram prorrogadas até 30 de setembro de 2022. Quais são as restrições? Você tem que estar fully vaccinated para poder entrar e tem que preencher o Arrive Can,
que pode ser no website ou pode ser no app, que basicamente nesse aplicativo você diz que aeroporto você está chegando, que hora você está chegando, qual é o seu destino final, faz o upload do seu passaporte, faz o upload do seu comprovante de vacinação e basicamente você responde se você tiver um local para quarentena, né, caso seja necessário. Então é super simples, não é big deal, mas eles continuam tendo essa exigência, tá? Um recadinho adicional, tá tendo muitos atrasos e muitos cancelamentos de voos aqui no Canadá. Então, se o seu voo não é direto, ou seja, não é São Paulo, Toronto, por exemplo, é São Paulo, Montreal, infelizmente não tem São Paulo, Vancouver, não tem São Paulo, Calgary, ou de qualquer outra cidade do Brasil para o Canadá, você tiver uma conexão, seja bem mindful em planejar a sua conexão. Dê bastante tempo, porque tá tendo muito delays. Eu mesma estive no aeroporto de Toronto há alguns dias e o que estava nas notícias é verdadeiro. As bagagens estão sendo retiradas dos aviões e colocadas no meio do aeroporto, não nas esteiras, porque como tá tendo muito delay, não tá tendo, enfim, condições de fazer todo o processo como deveria ser. O security tá um nightmare, tá demorando, assim, eles estão sendo bem rápidos em termos de organizar as filas, etc, mas tá demorando bastante ali a parte do immigration. Então precisa ter bastante planejamento ali em relação à conexão. Não agende uma conexão assim com 1, 2 horas, né? Eu diria no mínimo 3 horas de intervalo entre a sua conexão para você evitar qualquer tipo de problema. No meu caso, por exemplo, meu voo era Toronto-Vancouver, né? E, enfim, era a mesma companhia aérea, então isso foi bom porque, enfim, quando eu perdi a conexão, a companhia se responsabilizou, mas eu vi, por exemplo, algumas pessoas que tinham uma companhia aérea chegando em Toronto e uma outra companhia aérea saindo de Toronto para Vancouver, por exemplo, que a empresa falou assim, não, é ele que é responsável, não, é outra empresa que é responsável. Essas pessoas ficaram ali no aeroporto sem nenhum apoio, né? Eu pelo menos dei um voucher para ir para um hotel, para pegar um táxi, passar a noite no hotel para pegar meu voo no próximo dia, né? Então, enfim, tem que estar preparado psicologicamente, porque não é fácil, depois de uma viagem cansativa, ter algum cancelamento de conexão, etc, né? E assim, no meu caso, as minhas bagagens eram para ter sido diretamente até Vancouver, mas por conta de todos os atrasos, eles tiraram todas as bagagens em Toronto, então eu tive que recuperar a bagagem para depois estar com ela para a conexão no dia seguinte, né? Então é por isso também que tá tendo bastante problema ali no aeroporto. Então eu espero que eles estejam já tomando as medidas para evitar esse tipo de situação, mas as notícias da última semana não foram tão legais em relação a esses atrasos, etc, né? E por isso eu recomendo aí planejar com cuidado as suas conexões, os seus voos para o Canadá. Bom, estou agora para vocês abrindo as perguntas sobre imigração, sobre visto, sobre morar no Canadá, sobre o clima de Vancouver, se você quiser dar uma olhadinha aqui na janela, tudo que você queira saber sobre o Canadá, sintam-se à vontade, os comentários estão abertos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas que a gente já recebeu, tá? Pergunta da Lua Peretti. Qual a expectativa de vocês acerca das exigências para o próximo TR to PR? Muito boa a sua pergunta, muito pertinente com o tema da live. Obrigada, Lua. Bom, eu acho que quem tiver estudado no Canadá, quem tivesse graduado, né? Então, seguindo ali o TR to PR Pathway, quem se graduou de um curso pelo menos 2 anos e tem um nível de inglês mínimo, provavelmente já pode conseguir aplicar ou vai ter algum bônus points. E quem trabalha por pelo menos 1 ano. A gente só não sabe se vai ser só para Skilled Worker Occupations, se vai ter alguma exceção, por exemplo, como teve no antigo TR to PR Pathway, que incluiu algumas Essential Occupations, mesmo que elas não eram NOC, tá? Então essa é a minha expectativa, um nível mínimo de inglês ou francês, vamos colocar em um CLB 7, por exemplo, né, como uma base razoável, e ter se graduado aqui no Canadá, num curso, numa instituição pública de pelo menos 2 anos, ou se for privada, que seja bacharel, mestrado ou doutorado, e se você trabalhou, que você tenha trabalhado pelo menos 1 ano numa profissão NOC. Eu acredito que essas serão as exigências base. Precisamos saber mais, né? Essa é Marilene's opinion, não é ainda uma informação oficial, tá? Mas considerando que está se falando de facilitar o processo para essa transição, eu tô acreditando que os requerimentos não vão ser tão altos e difíceis de atingir. Por isso que é tão importante para quem estiver dentro desses critérios, né, tiver estudado, estiver trabalhando, que realmente estejam preparados, tá?
Pergunta da Heloísa Vilas. Li a respeito de um visto chamado ISWP, que possibilita a troca de turistas para Work Permit dentro do Canadá. Podem explicar com mais detalhes? Sim, existe uma política pública, tá? Porque assim, de forma geral, sem a política pública, você só pode aplicar para um visto de trabalho outside Canada, para o seu primeiro visto. Você só pode aplicar inside Canada quando está fazendo uma troca de status de student para worker ou de worker para worker, uma extension, uma nova application do mesmo status. Então, antes da pandemia, você não podia fazer uma troca de visitor para worker. Porém, uma public policy foi criada que continua vigente, permitindo que as pessoas apliquem, né, para mudança de status de visitor para worker. Normalmente, você vai fazer essa mudança quando você tem um Employer Specific Work Permit, ou seja, você aplicou para um programa provincial com suporte do empregador e foi nomeado, você conseguiu uma oferta de trabalho, você conseguiu que o seu empregador fizesse o seu LMIA, ou você qualificou para um LMIA Exemption Work Permit, né? Então, por exemplo, se você veio para o Canadá com visto de turista, você conseguiu acessar o mercado de trabalho e obter uma oferta de trabalho, essa empresa fez o processo, você conseguiu se qualificar então para aplicar para o Work Permit, né? Ou, por exemplo, se você fez o francês, você conseguiu uma oferta de trabalho, você conseguiu aplicar pelo French Mobility, ou um Free Trade Agreement, então, enfim, você conseguiu qualificar para um Work Permit, você estando no Canadá, você consegue fazer uma aplicação inside Canada, tá? Meu take em relação a isso. O processo Inside Canada, ele demora cerca de 4 meses e meio a 5 meses para sair, tá? Na maioria dos casos, a gente consegue fazer o que a gente chama de flag polling, que é a aplicação na borda, tá? Tem que tomar muito cuidado para fazer uma aplicação na borda, porque se você não analisar com muito cuidado todos os pormenores do seu status, da sua elegibilidade, do seu passado no Canadá, você pode sair da borda com uma deportation order. Mas, se tudo estiver certinho, faz mais sentido aplicar na borda do que aplicar online, porque na borda você vai até a borda, você sai de lá com visto na mão, né? Então, você apresenta o seu application package preparado por nós, você vai ter o seu consultor à disposição para te esclarecer e para te guiar, esclarecer dúvidas e te guiar durante esse processo, mas dando tudo certinho, você sai com o Work Permit na mão. Quando que, mesmo que exista essa política, se você aplicar online, demora cerca de 5 meses para sair o seu visto e você poder começar a trabalhar, né? Então, apesar dela existir e ser um facilitador, ela pode não ser a melhor opção em todos os casos, tá? Mas é uma opção bem interessante para quem quer fazer uma viagem exploratória, entrando com Visitor ou com ETA, estando aqui, explorar o mercado de trabalho canadense, participando de vagas, você se torna mais atraente para o empregador procurando candidatos se você tem um endereço e um telefone canadense, né? Então, com certeza pode ajudar. Algumas empresas ainda exigem, né, um final step, que é uma in-person interview, então nesse caso também pode ser interessante. E aí você pode falar dessa política, mas a gente realmente precisa avaliar o processing time, se faz sentido para o que a empresa espera em termos de início, né? E dependendo da situação, como eu disse, a gente tem uma alternativa que sempre existiu, que não depende dessa temporary public policy, então, portanto, você ainda pode ter o seu visto de trabalho independente dessa public policy, mesmo entrando como visitor no Canadá. Bom, próxima pergunta. Ricardo Numa. Algum update do tempo de processamento das aplicações fora do Express Entry? Olha, se você acessar o Processing Time webpage do site do governo canadense, esse Processing Time é atualizado semanalmente, ou quase que semanalmente, né? E como é que funciona esse Processing Time? O governo, ele posta lá quais são qual a data das aplicações que eles estão processando naquele momento. Então, por exemplo, se hoje eles estiverem processando as aplicações, por exemplo, PNP Outside Express Entry de 12 meses atrás, ele vai dizer, então, hoje o tempo de processamento estimado é de 12 meses. O que a gente percebe, né, como a gente tem um portfólio aí grande de pessoas aplicando, que estão aguardando, a gente consegue perceber que o governo vai mudando de prioridades, né? Então, passa em um mês, ele começa a liberar várias aplicações do Canadian Experience, aí ele dá uma segurada, ele começa a liberar várias aplicações do Federal Skilled Worker, ele dá uma segurada, aí a gente começa a ver várias aplicações do PNP, então acredito que eles estão funcionando assim meio com forças-tarefas, mas aquela informação do Processing Time tem sido atualizada
constantemente e realmente depende do seu tipo de processo, né? O que eu posso fazer por você agora, você falou outside express entry, né? Então, qual que é o seu processo no qual você está referindo, né? Se for, por exemplo, um spousal sponsorship application, hoje, inside Canada está 15 meses, né? O outside Canada está 23 meses. Se for da classe econômica, mas, por exemplo, não for o express entry, for o self-employed, por exemplo, tá 41 meses, que é um tempo muito alto. O startup está 31 meses, né? A gente, inclusive, tem parceiros, né, do Startup Visa que estão sempre em contato com o governo pedindo posicionamento. Então, a gente teve um update aí dos nossos Partner Incubators que nos disseram que, em reunião com o CSC, eles vão logo mais priorizar essas aplicações. Então, muito provavelmente, logo mais a gente vai ver um update, né, desse tempo de processamento. PNP Outside Express Entry está 27 meses, né? Então, essas são as médias, né? Tem algumas aplicações que saem um pouquinho mais rápidas do que essa, né? Então, tem que ter em mente que o tempo de processamento que é postado no site se refere a 80% dos casos, né? Esses 20% ou vão atrasar mais, se tiver algum fator mais complexo, por exemplo, alguma questão de saúde, alguma questão criminal, alguma questão que precisa de uma análise adicional, né? Uma pessoa que viajou muito, então background check muito extenso, né? Ou um pouquinho antes, né? Uma aplicação mais straightforward, bem organizadinha, bem bonitinha, que vai ter tudo ali para ser aprovada um pouco mais rápido. Então, 27 meses... ou o tempo correspondente que eu estou mencionando aqui para cada aplicação, é realmente o tempo médio para 80% dos casos, tá? E aí vale a pena consultar pelo menos de mês a mês, porque se você consultou, por exemplo, no momento da sua aplicação, e veio a sua aplicação, poxa, está 41 meses, né? Mas daqui a um mês abaixou para 36 meses, o tempo de processamento que você tem que considerar como parâmetro para o processamento esperado da sua aplicação é o tempo atual, tá bom? Então, isso é super importante. Bom, mensagem aí do Pedro da Rosa. Você acha que poderá haver draws dirigidos a NOCs específicos? Sim, eu acho. Então, o ministro tem falado várias vezes, né, de que ele está buscando ajustar o Express Entry para realmente atender as áreas, né, em que a gente tem muita clareza que faltam profissionais, né? Com uma referência, né, eu até fiz esse estudo de buscar a última lista de profissões em demanda em 2014. Então, para quem não sabe, antes do Express Entry existir, né, então ele entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2015. Em 2014, o programa do Federal Skilled Worker, que era outside do Express Entry, ele tinha 50 ocupações na lista. É uma lista bem vasta, que era bem abrangente, e na maioria dos casos a gente conseguia encaixar a maioria dos profissionais, tá? Mas como referência, assim, essa lista me parece bem confiável para ser um bom parâmetro de quais serão as ocupações em demanda. A gente também tem a lista das ocupações em target do Quebec, né, que a gente chama Quebec LAMAE Facilitator, então que também é um indicativo de quais são as profissões que estão em demanda. E de forma geral a gente sabe, né, quais são as áreas que estão em constante demanda e quais áreas que a gente entende que aí essa pessoa pode ter um pouco mais de trabalho de entrar no mercado canadense, porque é uma área de pouca demanda. Mas eu diria assim, pessoal de tecnologia, engenharia, financeiro, administrativo, pessoal de trades, pessoal de cozinha, tá todo mundo relativamente tranquilo, tá? Essas ocupações estão muito em demanda no Canadá e a gente não espera que elas não estejam na lista, mas eu acredito sim que tenham draws occupation específica. E para falar a verdade, eu acho que isso chama também a atenção de pessoas que, por exemplo, estão com a pontuação baixa e desistem antes de tentar. Por exemplo, falam assim, poxa, eu não vou ter uma pontuação tão expressiva, então não vou nem abrir o meu profile, tá? Só que se essa pessoa tiver em uma ocupação que está em demanda, pode ser que o governo fale assim, olha, hoje eu fiz um draw só para as pessoas da área de tecnologia, né? E aí a pontuação de corte vai ser bem mais baixa. Então, assim, eu chamei 5.000 pessoas da área de tecnologia. A pontuação de corte, ela não vai ser parecida com a pontuação geral que a gente tem hoje. Vai ser, sei lá, 300, 350 pontos, porque
É diferente olhar para o pool geral e olhar para o pool somente com alguns NOCs específicos sendo medidos, né? Então, por isso que eu acho que a gente está nesse momento, né, de reestruturação do programa, é um momento de oportunidade. É um momento que você precisa estar com o seu profile criado. Você precisa estar lá para você não perder a oportunidade. Porque depois que acontece o primeiro draw assim, o que acontece? Todo mundo vai sair correndo, tentando se preparar, o que vai aumentar a lentidão do processamento das coisas para você conseguir estar preparado, e talvez seja a one-time opportunity, demore até que ele faça outras rodadas de outras ocupações para fazer uma rodada novamente dessa ocupação, pode ser que demore, tá? Então é super importante que você não perca a oportunidade e crie seu profile, você não perde nada. O teste de inglês ou francês que é feito vale por 2 anos, o Education Credential Assessment ele vale teoricamente por 5 anos, mas ele vale na verdade pro resto da vida, porque se deu 5 anos, você paga uma pequena taxa ali para renovar e ele continua válido novamente, né? Então você não precisa fazer todo o processo de novo. Então assim, todo o seu baseline, estando pronto, você só tem a ganhar, né? É o risco positivo. Worst case cenário, você não vai ser convidado, você vai continuar explorando outras alternativas de imigração que são conhecidas e que você muito provavelmente mapeou com o seu consultor de imigração e visa em sua consulta. Mas a oportunidade, às vezes você perde e aí não tem outro jeito. Então, eu acredito sim que vai ter occupation específico, e essa, inclusive, é uma razão para motivar mais pessoas para criarem o profile independente da pontuação, principalmente de ocupações que a gente sabe que são ocupações em demanda, né? É isso aí. Bom, e aí, lembrando, né? Hoje a gente tem um cupom específico para essa live, para quem está nos assistindo, $10 de desconto em sua consulta, ou em qualquer pacote de consulta da eVisa Immigration. Para você usar esse desconto, use o cupom UPDATESJULHO 2022 no momento do seu checkout no site da eVisa. Você tem $10 de desconto, mas esse cupom é só válido até amanhã. É só para quem assistiu a live conosco, tá bom? Então, não perca a oportunidade. Meu time de suporte que está aqui participando e dando apoio para vocês, por favor, coloca o cupom aí pro pessoal anotar. Só buscar online no nosso site, evisaimmigration.com, agende sua consulta e use o cupom UPDATESJULHO 2022, tudo junto, sem espaço, tudo maiúsculo, tá bem? Bom, pegar um pouquinho do meu cafezinho na canequinha super charmosinha da eVisa e vamos continuar com as perguntas, né? Pergunta da Mai Bueno. Teve atualização do BCP-NP-TEC? Pois é, Maia, não teve atualização do BCP-NP-TEC, né? As rodadas continuam de forma consistente. Toda terça-feira, rodada específica do BCP-NP-TEC, tá? É um programa super reliable, uma das coisas que eu mais gosto do BCP-NP, né? A pontuação é consistente, você consegue criar um planejamento para você poder aplicar. O que aconteceu é que o Canadá começou a tratar outras ocupações como prioridade, né? Então, além das posições de tecnologia, das 29 occupations que entram como tecnologia, e não são só tecnologia, tem engenharia lá, tem tecnólogo, tem graphic designer, tem até vendedor técnico está na lista do BCP-NP-TEC, né? Mas a diferença é que o governo também criou uma nova, um novo stream, digamos assim, chamado Strategic Priorities and Initiatives, que basicamente inclui outras ocupações que estão em demanda para também serem selecionadas com uma pontuação de corte bem mais baixa, tá? Então essa é a mudança, digamos assim, do BCP-NP, mas o BCP-NP-TEC em si não houve nenhum update, tá? Bom, próxima pergunta. Ana Paula Simas, acha que até o final do ano a pontuação pode chegar até 474? Olha, eu fiz um vídeo muito legal recentemente que explica um pouquinho sobre isso. Eu acho que dentro de um prazo de 6 meses é esse o patamar que a gente deve estar. Então, não sei se até o final do ano, eu diria mais começo de 2023, mas eu acredito sim que dentro de 6 a 8 meses a gente deve estar retomando esse patamar de 470 pontos, que é o momento pré-pandemia, tá? De novo, vale a pena estar com o profile criado, explorando essa oportunidade, porque pode ser antes, pode ser depois. Eu acredito que o governo vai ser um pouquinho mais dosado aí nas rodadas de 2022 e vai explodir a boca do balão
sendo muito mais, digamos assim, arrojado quando se aproximar de 2023 ou quando efetivamente entrar em 2023 em termos de pontuação, tá? Bom, a nota da prova congela a partir do ITA ou a partir do AOR? A nota da prova, ela congela a partir do AOR, né? Ou seja, eu não diria a nota, mas eu diria principalmente a validade do teste. Então, se você tem um teste que é válido, por exemplo, até o dia 10 de julho, você recebe o Invitation to Apply nessa quarta-feira, dia 6 de julho, você precisa mandar a sua aplicação até o dia 10 de julho. Senão, você vai ter que fazer outra prova, garantir que essa nova prova esteja dentro dos critérios da chamada, né, em termos de pontuação, para você enviar a sua aplicação sem nenhum problema. Então, a validade da prova é a partir... O congelamento, né, da validade da prova é a partir do AOR, tá? Super importante. Tem bastante gente na situação de que a prova está vencendo. É importante já se organizar. Pode até esperar o draw de quarta-feira, dia 6, para saber como que vai ser essas rodadas, né? Como que vai ser em termos de pontuação. Mas é importante já se organizar para ter uma nova prova, porque em alguns casos você vai ter que se organizar para fazer mais de uma para recuperar a mesma nota, né? Vai ter que estudar, etc. Então, enfim, bem importante você estar preparado ou deixar tudo pronto da sua aplicação. Para quem é cliente Visa, a gente oferece um serviço de Anticipate Your ITA, ou seja, a gente prepara tudo para a gente conseguir enviar a aplicação dentro de um prazo menor. Então, clientes que estão nessa situação, que são clientes de Visa, têm essa oportunidade de contratar a antecipação do ITA junto conosco, né? E essa é a estratégia para evitar que tenha que fazer uma nova prova. Mas se não for convidado, aí não tem jeito, né? Tem que fazer uma nova prova para poder continuar no pool. Pergunta do Igor B. Vaz. Depois do ITA, preciso especificar o Travel History a nível de cidade ou posso apenas listar os países que visitei nos últimos 10 anos? Olha, Igor, eu evito falar nessas lives coisas muito técnicas ou perguntas muito específicas, tá? Mas sim, a gente especifica a cidade também, tá? E não só os países. Mas normalmente é cidade e país, né? Mas o Travel History, ele não é só, digamos assim, se você viajou dentro do Brasil ou dentro do Canadá, você não precisa listar essas viagens, só viagens internacionais. Mas a gente informa, assim, quais são as cidades que você visitou, tá? Pergunta da Michelle Alves. Pessoas que têm Work Permit em Quebec, pode aplicar no EE? Pode, porém, precisa demonstrar que não tem interesse de residir no Quebec. E neste caso, você tem o interesse em residir outside Quebec. Então, a gente tem bastante clientes que aplicam dessa forma, né? Que entraram pelo Quebec, por exemplo, por conta da facilidade dos colleges privados, que agora vai deixar de existir, infelizmente. Ou que se não se adaptaram ao frio, ou que querem realmente mudar para uma outra cidade, né? Ou porque acreditam que o programa do Express Entry Canadian Experience Class é mais atraente para eles, tá? E aí, nesse caso, junto com a aplicação, a gente tem que preparar um dossiê que comprova a intention to reside outside Quebec, tá? Mas pode sim. Quais facilidades, perguntas do Lucas Felíssimo, né? Quais facilidades para cidadãos americanos morarem e trabalharem no Canadá? Lucas, muito interessante a sua pergunta. Primeiramente, né, alguns cidadãos americanos entre 18 e 35 anos podem acessar o Working Holiday Visa a partir de empresas reconhecidas pelo governo canadense que podem oferecer isso. Então, não existe um acordo direto, mas existe essa possibilidade. A gente tem parceria com essas empresas e pode facilitar o Working Holiday Visa para americanos, tá? Então, esse é um ponto. Dependendo da occupation, os americanos têm direito a um visto de trabalho com uma job offer baseado no Free Trade Agreement, né? Então, é um processo relativamente simples, desde que tenha job offer, numa ocupação específica que esteja na lista deste programa. Uma das coisas mais relevantes aí em termos de pontuação para a imigração é o nível de inglês, e aí, sem dúvida, os americanos, como nativos, vão ter uma facilidade muito grande em ter uma boa pontuação, né? E muitas escolas vão aceitar os americanos que se graduaram, né? Um high school grade 12, por exemplo, ou uma universidade dos Estados Unidos para estudar no Canadá, você tem que fazer um teste de inglês. Então, existem algumas vantagens, né? De forma geral, essas são as vantagens principais. Eu acho que, por exemplo, quando se trata de business streams também, o olhar, né, de que americanos têm essa vantagem por conhecer o mercado norte-americano pode ser legal também. Realmente depende do caso, mas essas são algumas das oportunidades que vocês
como americanos têm em buscar uma residência aqui no Canadá. Eu faço muito spousal sponsorship de americanos, né? Americanos que conheceram canadenses e decidiram se mudar para o Canadá e buscar residência permanente no Canadá. Pergunta Rony Kella. Pergunta do Rony. Pode falar um pouquinho sobre os part-time Computer Development em Vancouver? Claro. Então, assim, muito legal. A BCIT é uma escola super conceituada aqui de BC, né? O British Columbia Institute of Technology é uma public institution e eles têm um programa, assim, muito legal. Como vocês sabem, como estudante internacional, é normal você se sentir super overwhelmed com a demanda de homework, demanda de estudos que você tem que fazer para poder, enfim, estudar aqui no Canadá, né? Normalmente, por algum motivo, em outras províncias, você quando se matricula, você é assigned para uma carga horária ali de 5 cursos, né? O que torna bem pesado. Esse programa da BCIT, Part-Time Full-Time Equivalent, ele te considera, você faz a matrícula course by course, né? Mas se você se matricular por pelo menos 3 cursos com um total de pelo menos 9 créditos por termo, você é considerado full-time equivalent e por ser full-time você recebe, enfim, o seu diploma na conclusão do seu curso e também você qualifica para o Post-Graduation Work Permit. Esse é um programa que foi muito popular, aí eu diria dos anos de 2014 até 2019. Em 2019, a BCIT começou a fazer uma vista grossa, decidiu parar de receber alguns estudantes internacionais, parou de priorizar com que estudantes internacionais que já estavam matriculados pudessem escolher livremente as matérias que eles queriam estudar. Então, a gente parou de recomendar esses programas, né? Isso foi, acredito que em 2019. E agora a BCIT voltou, tô aqui, contem comigo, estou aceitando novos alunos. Esse programa do Part-Time Full-Time Equivalent, ele não permite que pessoas estejam fora do Canadá para se matricular, né? Então, a gente tem que fazer uma estratégia para você chegar no Canadá com o PATHWAY, por exemplo, com a sua carta já da BCIT e fazer essa transição dentro do Canadá. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso time, agenda uma consulta educacional que a gente vai poder te ajudar, seja com a sua matrícula inicial, seja com a transição do seu college atual para a BCIT. Importante aqui, somente algumas escolas têm essa autorização para fazer essa transição, né? Nós temos essa parceria, então a gente tem como facilitar e pode ser uma oportunidade para você pagar mais barato estudando em BC, que é uma província relativamente mais cara, e ter uma carga horária muito menor. Inclusive os part-times da BCIT, eles normalmente têm cursos, né, em evening e weekends. Então, realmente, te deixa um pouquinho mais de liberdade aí durante a semana. Claro que não pode trabalhar mais do que 20 horas, né? Mas também te dá um pouquinho mais de tranquilidade para você conseguir levar o seu programa de estudos e ainda assim estudando numa instituição super conceituada. Então, assim, são muitas vantagens desse programa. Estamos chegando aí quase ao fim da live, tem bastante pergunta, vou tentar acelerar para responder o maior número de perguntas possíveis. Lembrando aqui do cupom específico para quem está nos acompanhando nessa live de novo, Updates Julho 2022, é só usar esse cupom, Updates Julho 2022, no checkout da sua consulta. Então entra no nosso site, visaimmigration.com, acesse a página de agendamento e no checkout coloque o cupom, você vai ganhar $10 canadenses ou quase R$40 de desconto no agendamento da sua consulta, tá bom? Pergunta da Caroline Talceda. Sabem dizer por que está demorando tantos vistos? Olha, Caroline, de forma geral, a gente não está tendo atrasos com os vistos, né? A gente sabe que teve ali... Começou a aumentar o tempo de processamento para visitor, mas study está saindo, que é uma beleza. Assim, efetivamente, dentro do processing time postado pelo governo, a gente tem recebido essas decisões, tá? Então, se você puder falar um pouquinho mais do seu caso, etc., a gente pode te ajudar no direct, tá? Pergunta da Aline Souza. A aplicação prevista em agosto, intake em janeiro. Você acha que dá tempo? Ou já é melhor alterar a data para o próximo intake? Olha, tempo dá, mas vai ser com emoção, né? Se a aplicação está prevista para agosto, hoje o tempo de processamento de um visto de estudos outside do Student Direct Stream é em média de 3 meses. Quando você é aprovado,
a gente tem que reservar pelo menos 3 semanas para poder enviar e receber de volta os passaportes. Então, vamos colocar 4 meses. Envio em agosto, 4 meses em dezembro. Então, com a aula começando em janeiro, dá. Mas você vai ter que receber o passaporte, agendar a viagem. Quando o passaporte chegar, já está embarcando, tomar cuidado para não ter nenhum atraso, pode acontecer alguns atrasos por conta do feriado de Natal, etc. Então, com emoção dá. Eu acho que você não precisa se fazer a mudança do intake neste momento, eu acho que dá para você, enfim, esperar e fazer essa tentativa, e se realmente não conseguir, você faz essa mudança do intake. Porém, o que acontece se você deixar para fazer a mudança do intake depois de aplicar para o visto? O seu visto, ele vai ser emitido com base nos dados que foram colocados na sua aplicação inicial, ou seja, né, com o seu curso começando em janeiro. Então, pode ser que você tenha que fazer uma extensão do seu visto depois da chegada no Canadá, né? Então, é isso que você tem que ponderar. Você quer manter o seu planejamento para janeiro, né? E, eventualmente, se tiver qualquer atraso no processamento do visto, ter que mudar o intake e ter que fazer uma extensão do seu visto antes de se graduar, né? Ou você prefere fazer aí todo o seu planejamento com tempo, etc. Cada pessoa vai responder de uma forma diferente, né? Depende do que é mais importante para você. Estar aqui no Canadá antes ou economizar e evitar uma possível extensão lá na frente, né? Vir com um pouquinho mais de emoção ali, com prazos curtos, né, da aprovação, ou vir com um pouco mais de tempo para planejar a sua transição e saída do Brasil, né? Isso vai depender de cada caso. Bom, pergunta do Gilberto. Se eu entro com o ETA no Canadá por ter o US Visa e espero a resposta da minha aplicação dentro do Canadá, para onde será feito o envio do passaporte após a aprovação? Olha, a gente geralmente não recomenda que isso seja feito, tá? Mas, de forma geral, se assim você decidir, você pode fazer o envio do seu passaporte para Ottawa, né? Que é o office que cuida de aplicações que são tratadas outside, porém dentro do Canadá, tá? Mas, normalmente, não é uma coisa que a gente recomenda, né? Espera, respira, espera sair a aprovação do Brasil, esse seria o melhor caminho, tá? Respeitando os processos, etc. Bom, pessoal, tem muita pergunta aqui. Eu adoro ter esse contato com vocês, né? Adoro participar dessa live, então vou tentar ainda responder mais algumas perguntas, mas antes de mais nada eu queria agradecer a todos vocês por estarem comigo nessa segunda-feira, ouvindo os updates do governo. Espero que eu possa ter motivado vocês, né, a se prepararem, a estarem prontos, né, a continuarem acreditando para que o processo da sua residência permanente dê certo, né? Porque o primeiro passo para qualquer coisa dar certo é você primeiro acreditar. Se você não acredita, ele não dá certo, né? E eu acredito que o que você acredita, você atrai para você atrai, né? O universo toma conta para fazer isso chegar até você. Então, acreditem, se inspirem, né? Se preparem, né? Se preparem para receber essas oportunidades que estão por vir e acreditem, me ajudem com esse pensamento positivo para influenciar o universo e trazer essas oportunidades para vocês e mais imigrantes brasileiros poderem chamar o Canadá da sua casa, tá bem? Então, contem com o nosso time para o que vocês precisarem. É sempre um prazer ajudar vocês. Não deixem de aproveitar a oportunidade e usar o descontinho especial da Evisa para quem está nessa live hoje. Então, se você não se preparou, não conversou com o consultor, faça isso. O cupom UPDATES julho 2022, UPDATES no plural, julho em português, tudo maiúsculo. É só usar esse code no momento do seu checkout, tá bom? Bom, última pergunta do dia. Vamos lá. Pergunta do Toro Finanças. Abrir o perfil do Express Entry antes de ter o visto de estudante aprovado pode atrapalhar na análise do visto? Pode, tá? Você precisa fazer uma aplicação Dual Intent para poder estar resguardado de que sua aplicação de intenção de residência permanente, quando você cria um profile do Express Entry, não prejudica a sua aplicação de residência temporária, no qual você apresenta um argumento de que você vai estar aqui somente temporariamente, tá? Tem que tomar cuidado, tem que fazer certo a aplicação com o Dual Intent, né? Ah, mas e se eu cancelar o meu profile, fingir que ele nunca existiu? Não existe isso. Uma vez que você criou esse profile, o governo tem as suas informações, mesmo que você criou e cancelou, ele está disponível, tá? Está disponível que você já fez uma tentativa, já demonstrou a intenção de residir de forma permanente no Canadá, tá? Então, precisa ser avaliado direitinho e precisa ser tratado com uma explicação na sua aplicação, tá bem? E é isso, gente. Essa é a última pergunta da live de hoje. Obrigada mais uma vez por estarem comigo. Uma ótima tarde, uma ótima semana para vocês.
um beijo e contem conosco para o seu sonho Canadá. Tchau e até a próxima!